Essa aqui, pessoal, é a denúncia feita pela vereadora Edna Sampaio. Ela foi ontem até a Superintendência da Polícia Federal e protocolou uma notícia-crime contra o colega de legislativo dela, vereador Dilemário Alencar. Entenda na reportagem do Marcelo Fim. A denúncia foi protocolada na Superintendência da Polícia Federal. Edna Sampaio acusa o colega de Câmara, Dilemário Alencar, de violência política contra a mulher. Hoje, ela conversou com a nossa equipe. O que o vereador Dilemário fez ali na Câmara Municipal, usando o espaço público, uma tribuna, para me atacar, para me desqualificar, para tentar me humilhar e para poder colocar sobre dúvida as pautas que eu defendo sobre as mulheres negras em especial, falando coisas que não são verdades, inventando coisas. Na Câmara de Vereadores, Dilemário Alencar rebateu. Eu quero lamentar, eu esperava que primeiro a vereadora Edna explicasse para a população de Cuiabá por que ela solicitou a demissão de uma mulher negra, grávida, que trabalhava no seu gabinete. Os desentendimentos entre Edna e Dilemário não são recentes. Em outras oportunidades, os ânimos também se exaltaram após Dilemário chamar Edna de Carol Conká, cantora polêmica que participou de um reality show e foi eliminada com enorme rejeição. Uma atitude que é típica do patriarcado, do machismo, que adora ver as mulheres, adora colocar as mulheres umas contra as outras. Ele convocou as duas vereadoras da casa ali, publicamente, numa transmissão pela internet, o que agrava o crime dele, porque a sessão estava sendo transmitida, portanto o alcance foi muito maior, né? Convocou as duas mulheres da Câmara para poder me atacar também. Né? Então, felizmente, as mulheres na Câmara, elas sabem muito bem o que significa ser mulher num espaço como esse. Então, eu apresentei, protocolei junto à Comissão de Mulheres, que me deu essa oportunidade para poder dizer, para poder protocolar a queixa-crime, a denúncia-crime contra o vereador. Porque eu quero, esse é um crime eleitoral, essa lei alterou o Código Eleitoral, portanto, a competência é da Justiça Federal trabalhar em cima disso, e eu quero, depois eu devo ter uma reunião com a superintendente, que inclusive é uma mulher, a superintendente da Polícia Federal, para poder tratar sobre esse assunto com ela e fazer dialogar no sentido de que ela encaminhe essa denúncia para que seja investigado e que o Ministério Público Federal possa fazer a denúncia do vereador. Inclusive, ela já perdeu na justiça, está aqui, quando ela me acusou em 2021 por racismo, por ter comparado o comportamento dela com a cantora Carol Conká. Na época, eu fiz uma defesa da ex-vereadora Maria Valone, porque a Edna a destratou devido à vereadora ter concedido um título de cidadã cuiabana a uma ministra do governo Bolsonaro, a ministra da Agricultura. E aí ela fez o maior carnaval, disse que eu fiz racismo com ela por comparar o comportamento dela com a cantora Carol Conká, e entrou na 8ª Vara Criminal com ação contra a minha pessoa, uma queixa-crime também, e o juiz da 8ª Vara Criminal rejeitou. E agora ela está levando esse mesmo assunto para a Polícia Federal, uma queixa-crime assim. Na verdade, é uma cortina de fumaça, vejo como uma cortina de fumaça. Bom, vamos ao vivo para a Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá. Marcela Vasconcelos, nossa repórter, acompanha a sessão que começou há pouco. Marcela, depois de todo esse desentendimento, como está o clima aí na sessão? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Trindade. Bom dia a você que nos assiste. Pois é, o clima está no mínimo estranho aqui. Clima pesado, é verdade. Nós conversamos com alguns vereadores. E o engraçado, o curioso, na verdade, Trindade, é que ambos são da oposição. Nossa equipe está aqui de plantão para tentar conversar com os vereadores. Inclusive, Trindade, uma última informação de que a vereadora Edna Sampaio irá protocolar também um requerimento junto ao Conselho de Ética. Nós estamos aqui a postos, aguardando para conversar com eles, averiguar e, é claro, também conversar com os colegas vereadores para tentar entender um pouco o que alguns aqui, inclusive, chamaram de rixa toda essa situação, Trindade. Marcela, traz a Marcela aqui para o telão, traz a Marcela. Marcela, eu estava acompanhando a Maísa ao seu lado, ela continua por aí. Qual que é o assunto que vocês estavam conversando? É sobre a Edna Sampaio ainda?
Chega para cá, Maísa Leão. Exatamente, Trindade. A gente conversava sobre o clima, né, estranho, pesado aqui na casa, e eu conversava sobre esse assunto com a vereadora Maísa Leão, que inclusive na sua fala hoje deixou claro também que sofreu ataques de um representante do mandato da vereadora Edna. Maísa, boa tarde. Explica um pouco para a gente. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Trindade. Estamos aqui falando bem no mês das mulheres sobre essa situação. Eu faço parte da Comissão da Mulher da Casa. Nós conversamos sobre o que aconteceu com a chefe de gabinete da vereadora Edna, porque fomos cobradas de dar uma resposta. E após esse fato de falar sobre isso em plenário, de falar sobre isso nessa reunião da Comissão da Mulher, um dos membros do mandato coletivo da vereadora Edna, o Eduardo, ele começou a dizer que decepção, como a senhora é manipulável, dentre outras palavras, querendo dizer que o vereador Dilemário pautou a minha fala em plenário, que eu fui desrespeitosa com a vereadora Edna. Que bom que tudo aqui é gravado, que em nenhum momento eu fui desrespeitosa, e hoje cobrei em sessão a postura dessa pessoa, que tem o nome da vereadora no perfil dele, que ele não me ataque. Assim como nós aqui, eu tive a oportunidade de ouvir a vereadora Edna, compreendi, aceitei como plausível a justificativa que ela deu. Mês das Mulheres a gente não quer flores, né, Marcela? A gente quer respeito. Trindade, deu para sentir aí o clima, véspera do Dia das Mulheres. A gente segue aqui acompanhando, conversando com colegas parlamentares, também aguardando uma posição. Maísa, obrigada pela participação. A gente segue aqui conversando, acompanhando, e a qualquer tempo, Trindade, pode me chamar, que nós estamos aqui a postos, buscando mais informações, e vamos tentar ainda conversar com a vereadora Edna Sampaio e também com o vereador Dilemário Alencar. Vamos lá com a Marcela. O que a vereadora Edna tem a dizer sobre o que a Maísa Leão compartilhou, Marcela? É isso mesmo, Trindade. Estamos aqui com a vereadora Edna Sampaio. Vereadora, toda essa situação tomando conta da mídia, a denúncia foi realizada, a senhora também pretende realizar uma denúncia junto ao Conselho de Ética. Como é que a senhora está sentindo essa situação, véspera do Dia da Mulher? Converse um pouco direto com a nossa audiência para colocar aqui o sentimento e a situação que a senhora está vivendo. Marcela, eu acho que é pedagógico o que está acontecendo aqui na Câmara para as mulheres compreenderem, a sociedade em geral, o que significa o machismo e como que o machismo e o patriarcado, essa coisa de interditar as mulheres no exercício legítimo da sua atividade política, é recorrente, tem sido recorrente em relação a mim, por um vereador que insiste em tentar me destituir, em produzir fake news para que a imprensa repercuta de forma equivocada o que aconteceu. Eu fico muito triste, estou muito abalada com tudo isso. Eu fui massacrada, né, durante todos esses dias por diversos organismos de comunicação, né, todos tratando a vereadora Edna como alguém que tenha provocado uma situação cruel, uma situação injusta, uma situação imoral, uma situação ilegal, o que não é nada disso, né, é totalmente o contrário disso, né, e é muito triste que no mês das mulheres eu tenha que protagonizar uma luta contra a violência política de gênero aqui na Câmara dos Vereadores. E eu seria muito irresponsável se eu não reagisse a tudo isso, invocando a Lei 14.192, que tipificou o crime de humilhação, de constrangimento e com clara intenção de impedimento do exercício das candidatas e das mulheres que exercem mandato como um crime político, que foi inclusive alterado o Código Eleitoral brasileiro por conta disso. As mulheres precisam ocupar esses espaços e elas não podem se sentir intimidadas por aqueles que gozam de privilégios enquanto homens, uma casa que tem 25 vagas, 25 cadeiras para vereadores e vereadoras e apenas 3 mulheres, assim mesmo 2 apenas foi efetivamente eleita, a terceira veio ocupando vaga de homens que por alguma razão saíram do parlamento. Então, assim, nós precisamos combater a violência de gênero. Ela não acontece só em casa, no espaço doméstico, ela também acontece na política e ela é muito feroz, porque ela deseja essa violência, ela tem como objetivo interditar, impedir que as mulheres ocupem esses espaços com estratégia de desmoralização. Vereadora, e ambos são da oposição, né? E a senhora pretende representá-lo junto ao Conselho de Ética também? Seria um próximo passo, vereadora?
Sim, nós vamos representá-lo também no Conselho de Ética, também estamos estudando uma ação em relação ao racismo praticado. Por quê? Porque a forma pela qual essa violência de gênero chega até mim é por um discurso que tem como recorte a questão racial. É a segunda vez que o vereador utiliza uma mulher preta para poder me desqualificar, sob o pretexto de defendê-la. Ele está, na verdade, praticando uma violência que é de gênero, mas é também uma violência racial, negando a minha trajetória, a minha condição de mulher negra e a minha legitimidade de defesa das mulheres, que é uma luta histórica minha. Eu não sou vereadora que trouxe as pautas para a eleição de vereadora. Eu sou uma mulher que venho de longa trajetória de luta em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade. Vereadora, há pouco nós conversamos com a vereadora Maísa Leão, que destacou aqui que foi atacada por um membro da sua equipe do mandato coletivo, citou inclusive o nome dele, Eduardo, disse que durante toda a noite, a madrugada, ele fez questionamentos, ataques raivosos. Ele é mesmo da sua equipe. Aproveita o espaço para também explicar para a nossa audiência essa situação entre a vereadora Maísa Leão e um membro da sua equipe. Eu vi as postagens, até chamei a atenção dele em relação a isso. Acho que não foi nada, na minha opinião, foi um impulso, né, emocional, porque é obviamente que a minha equipe ela fica também afetada por esse tipo de violência. E aqui na Câmara, o vereador Dilemário tentou mobilizar as mulheres para me atacarem também, né? E acho que foi uma coisa que impactou todos nós, essa situação. Então, obviamente que essa pessoa do meu mandato era um admirador, né, da vereadora, e nós estamos conversando sobre isso, porque na verdade eu acho que a Maísa ela tem uma postura muito correta em relação às mulheres, ela tem uma luta em defesa das mulheres também. Eu acho que ela tem que ser respeitada e obviamente que eu não autorizei e nem autorizaria qualquer questionamento à atitude dela. Eu acho que foi isso que o Eduardo fez, mas de forma nenhuma com o intuito de desferir contra ela qualquer ataque que a prejudicasse ou que a interditasse no seu mandato, que é coisa muito diferente, a desproporcionalidade que existe entre alguém que sempre se colocou como fã da vereadora e se sente decepcionado expressou isso, mas eu acho que a pessoa também tem que compreender que a vereadora Maísa não parte dela os ataques à vereadora Edna Sampaio. Nós conversamos na Comissão de Mulheres, a vereadora Michele também, que é presidente da comissão. Estamos juntas na defesa das mulheres, contra a violência de gênero, nesse espaço que é muito importante que mais mulheres ocupem. Muitíssimo obrigada pela participação, vereadora. Trindade, nós seguimos por aqui. O vereador Dilemário também acabou de chegar aqui no recinto, quer ter a oportunidade de conversar com a sua audiência. Nós seguimos aqui à disposição, conforme as suas orientações. A gente segue aqui acompanhando, porque essa é a nossa missão e a gente faz com a maior responsabilidade, não é não, Trindade? Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, manter a Marcela aqui, já puxa pra gente o Dilemário Alencar. O jornalismo é assim. Todos têm a oportunidade de falar, de se defenderem. O vereador Dilemário foi citado pela vereadora Edna e a gente faz jornalismo assim, movimentando os bastidores desta sessão polêmica na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Marcelo, o Dilemário está por aí? Está por aqui, acabou de chegar, Trindade, vereador Dilemário Alencar, desceu aqui também, estava no gabinete para conversar conosco, para ter espaço, colocar aqui também a sua opinião, o seu posicionamento. Vereador, por favor, Trindade, a nossa audiência está aqui ansiosa para que o senhor nos explique essa situação, nos traga aí mais informações. Boa tarde. Boa tarde. Então, a vereadora Edna está irritada porque eu cobrei dela uma explicação, porque pediu a demissão de uma servidora grávida, negra, do gabinete dela. É preciso ela dar essa explicação. Essa justificativa de que ela indenizou, ela não, a Câmara Municipal usou recursos públicos, dinheiro do povo, para fazer uma indenização de mais de R$70 mil, isso é indicativo muito ruim para a sociedade. Se um agente público usa dessa artimanha de indenizar uma mulher grávida, imagina o que um patrão não pode fazer aí no dia a dia com as mulheres grávidas. Então, a minha luta é no sentido de que o Ministério Público apure essa demissão sinistra. A servidora da Edna foi demitida até hoje. Ela não deu uma palavra de apoio à vereadora Edna, certo? Então, eu vou levar para o Ministério Público, para eles analisar, o Ministério Público analisar essa demissão de uma mulher
grávida a pedido da vereadora Edna. E quanto à denúncia que a vereadora Edna fez contra a minha pessoa, é uma denúncia requentada. É a mesma denúncia que ela fez junto ao Poder Judiciário em 2021, quando eu comparei o comportamento dela com a cantora Carol Conká, né? Por quê? A vereadora Edna foi descortês com a então vereadora Maria Avolone, pelo fato dela ter concedido um título de cidadã cuiabana à ex-ministra bolsonarista Tereza Cristina da Agricultura. Ela foi muito descortês naquela época, porque ela usa a tribuna da Câmara aqui para atacar as pessoas, e aí eu defendi e falei, a senhora está parecendo a Carol Conká, o seu comportamento. Aí ela fez aquele estardalhaço, me denunciou, certo? Fez uma queixa-crime contra mim, dizendo que eu estava sendo racista. E ela perdeu a ação aqui, ó, na 8ª Vara Criminal de Cuiabá. O juiz rejeitou de plano e ainda condenou a vereadora Edna a pagar os honorários advocatícios. Ela está usando essa mesma denúncia agora junto à Superintendência da Polícia Federal. Então, assim, eu não vou me intimidar com isso. Vou apresentar uma denúncia no Ministério Público, como eu disse, para averiguar essa questão da demissão. Nós não podemos, gente. Esse indicativo, esse exemplo que a vereadora Edna deu é muito ruim mesmo. Então, eu estou absolutamente tranquilo, respeito a vereadora Edna, mas é aquela questão, Marcela, se fosse eu que tivesse feito essa demissão de uma mulher grávida, como que a vereadora Edna estava agindo com o vereador Dilemar? Certamente, ela já teria pedido aqui para a Câmara Municipal a cassação do meu mandato. Então, é assim, a Edna faz uma coisa, prega uma coisa e faz outra. Nós não vamos admitir. Eu vou continuar lutando para que essa questão da demissão de uma servidora grávida do gabinete da vereadora Edna seja explicada para a população de Cuiabá. A população não pode pagar, certo, mais de R$70 mil com dinheiro público, com dinheiro do contribuinte. Eu ando nas ruas e as pessoas estão reclamando muito dessa posição da vereadora Edna.